Tia, É, então vamos lá. vamos. Para abrir, né, o Sim, nosso tema polêmico de sim. hoje. Amei, gente. A Bíblia deixa clara que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o estômago é o altar? Gente, amei essa frase. Amei essa É o frase. altar? Porque biblicamente falando, o que é o altar? Altar é um lugar de sacrifício, de consagração, de oferta. Então, o nosso estômago, como parte de um sistema, né, do corpo humano, é ele que recebe os nutrientes, Olha só. né, que nós colocamos para dentro. É ali que começa o processo de digestão, de absorção da nossa alimentação. Então, seria o nosso estômago um meio de adoração a Deus? Eu Com acredito que sim, certeza, né? né? Com E altar certeza. também, né, Rafa? É onde, através desse sacrifício, dessas renúncias, desse culto que se presta a Deus, ele vem. Uhum, Ele vem. Então, ele é o nosso corpo é o templo do Espírito. Por quê? Porque ele habita, né? ele Ele habita. não vem visitar, ele habita. Ele habita. A Bíblia diz que E é ele claro, habita. ele não vem de vez em quando e passa, Sim, né? E sim. vai embora. Ele habita em mim. É, Então, como que eu estou nutrindo, né, um corpo humano, uma máquina que Jesus me deu sim, para eu seguir os propósitos dele aqui na Terra? Eu estou sim, cuidando bem, né, desse presente, sim. desse meio que Deus me deu? E esse cuidado, ele é um princípio, né? Eterno. Eterno. Como existe aquele mandamento assim, gente, ama o próximo como você mesmo, ame Deus com toda a sua força, cuide do seu corpo, cuide do Cuide do altar de altar. Deus. Meu Deus, nós precisamos estar muito conscientes disso, É. né? Todos nós, né? Então, aqui, né, o que eu convido tanto a senhora como o pessoal que está nos assistindo é fazer algumas reflexões, Sim, né? O que nós temos colocado sobre esse altar, né? De que nós estamos nutricionalmente falando, nutrindo o nosso corpo, né? O nosso corpo está sendo nutrido com alimentos que dão vida ou destruição, é. né? São alimentos que vão destruir ou alimentar o meu corpo da forma correta. Rafa, e o grande vilão é o açúcar? Um dos, Um doce. mas não é o único. Tá. Né? Daqui a pouco a gente vai conversar um Tem toda uma pouquinho sobre companhia limitada? toda. É um Misericórdia. combo. Combo! É um combo. Tá, A gente está vivendo, né, uma geração, um momento de excessos. Né? A falta de equilíbrio, sim, ela não é só na alimentação, né? A gente está vivendo um desequilíbrio de emoções, sim, né? Uma vida muito louca, muito corrida, muito. e que, querendo ou não, a gente acaba menosprezando os sinais que o nosso corpo dá de que está precisando de ajuda. Né? Essa falta de equilíbrio, esse estímulo de todos os lados, de excessos. Hoje, tia, raramente, a gente vê uma pessoa com um peso adequado para a altura. Pois é, né? A questão da As massa pessoas corporal. estão no extremo. Sim, Né? A gente tem aí um grande índice de obesidade, né? Um problema de saúde pública em todo o mundo, sim. né? Tem uma expectativa aí gigantesca dos próximos anos, a maior parte da população está com obesidade, né? Estar obesa. Mas a gente também tem o extremo, que é a magreza, que é o baixo peso. Então, a gente não está vivendo um momento de eutrofia, de pesos adequados De para a equilíbrio, altura né? de Ter um equilíbrio. equilíbrio. Não, a gente está vivendo excessos. A gente Sim, está vivendo uma disfunção, né, sim, corpórea. E a gente tem que trazer também a questão do cuidado e do descuido. sim. Porque com a rotina que a gente leva hoje, a gente cuida de tudo ao nosso redor. A gente cuida de tudo e de todos. E às vezes o nosso próprio corpo, ele está sendo negligenciado. Sim. A gente estava rindo aqui agora porque eu fui numa médica, colega sua esses dias, né? Aham. E eu contei pra ela.
eu abri o jogo, né? Contei meu segredo, ó. Esses exames aqui tem uns 3 meses que eu fiz, E não coloquei assim na mostrei. mesa dela e não mostrei. E ela muito carinhosa, né? Muito tranquila, mas é algo sim que a gente cuida de muita coisa, né, Rafa? E às vezes não é nem questão do cuidado com pessoas, mas Uhum. com coisas que eu acho que estão Isso. tão aquém até de A gente pessoas. não vai levar nada disso, né? Nada disso, nada, Nada né? disso. Não tem um baú no caixão que a gente possa Não, jogar lá dentro. Então, não assim, tem. é realmente o que você está falando, né? E é uma geração que, por causa disso tudo, acaba que a compulsividade. A ansiedade. Menina, É, a gente vai falar um pouquinho sobre o comer emocional, sim, né? legal. É. Muito, muito bom esse tema, muito bom também. E aí aqui a gente puxa também, né, sobre o que nós temos colocado sobre esse altar, a vontade própria ou o domínio próprio. Eu costumo dizer que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio, Gente, tá né? vendo? Olha as frases de efeito. Faz corte aí, pessoal. Ô, Lucas, faz corte aí. Tem um demônio próprio. Verdade. Por quê? O que que é o domínio próprio? É eu aprender a falar não para aquilo que faz mal. Ele é um fruto do É um espírito. fruto do espírito, Sim, né? E é eu negligenciar algo que seria bom para o meu espírito, uma alimentação para o meu espírito também. Então, isso é muito sério. Por é. quê? Aqui a gente não está falando que a falta de domínio próprio vai desencadear um problema de saúde como a obesidade. Não. A falta de domínio próprio, ela não é única e exclusivamente uma causa da obesidade. A obesidade, ela é uma doença multifatorial. Ela envolve genética, questões hormonais, vai muito além do que da falta de domínio próprio, mas a falta de domínio próprio, ela pode ser um fator determinante no tratamento da obesidade, Sim, sim. né? Então, assim, é algo O muito, domínio muito próprio entra sério, aí como um remédio para ajudar, como um remédio. para cura, né? Uhum. É um step fundamental no Sim, tratamento da obesidade, sim. né? Porque a Bíblia mesmo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me Me convém. convém. Então, Então, todos os alimentos, eles estão à nossa disposição, mas eu tá na posso mesa. me permitir, É, né? é. Dentro da alimentação saudável, a gente incentiva muito que as pessoas elas podem comer tudo, mas na quantidade certa, na hora certa. Se a gente comer de forma desenfreada, a gente vai acabar alimentando o nosso tecido adiposo, as nossas células de gordura, de forma que vai causar um desequilíbrio total no nosso organismo. É aí Sim. que entra a obesidade como doença, né? Hoje a obesidade, agora a partir de 2025, ela tem duas classificações, a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. Porque É muitas interessante pessoas, essa elas falam assim, informação. ah, eu tenho um excesso de peso, mas os meus exames estão impecáveis. Aham, Ainda, porque está na fase da obesidade pré-clínica. sim. Mas essa obesidade, se não tratada, ela vai virar uma obesidade clínica, que é aquela obesidade onde a gente já tem alterações físicas, bioquímicas, emocionais, enfim. Sim, Então, assim, é juntando um todo, né? é. As coisas elas vão acumulando, acumulando, acumulando. Quando a pessoa vê, ela já tá num beco sem saída, ou trata, ou trata. Porque senão, É, porque né, aí a gente não já vai. acendeu a luz vermelha Já da acendeu. saúde, né? Já Uhum. deu o alerta. Já deu alerta.